Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui para o nosso encontro semanal do momento de reflexão. Esse momento que para nós é de imensa importância, compromisso que assumimos de fazer valer todo esse nosso esforço. Tudo bem, Cláudia, Igor, Isabel, Poncione, que bom, Magali, Clara, o Marcos deve estar por aí também, né? Isso aí. Michele, Cipriano. Oi, Michele, que bom. Vem, Igor. Tudo bem, Glorinha, Mônica, sejam todos bem-vindos. Muito bom tê-los aqui. Tudo bem, Beth? Meu primo Neto, Zé Ricardo, a galera que está sempre aí, Kelly. E aí, Marcos, tudo bem, minha querida, meu querido? Muito bom ter vocês, como sempre. Isso aí, o Neto sempre lembra da gente preparar o nosso copo d'água para o final da nossa prática. Esse casal que eu adoro, Clara e Marcos, que estão sempre presentes, dando força pra gente, mandando vibrações positivas. Lourdes Valéria, Yara, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, amiga muito querida. Maurício, vamos lá, gente, vamos entrando. Eu desejo que todos estejam muito bem. Outro companheiro lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Jean, ex-atleta. Paulinha Marques, que bom. Que bom, gente. Paulo Sameiro, um grande parceiro, grande companheiro lá da CFA, né? Que era lá da CFA, amigo do papai e da mamãe. Muito bom, meus queridos, tê-los aí. Eu desejo que todos... Elazia, que bom, eu soube que você passou por uma dor, né, muito profunda, mas que bom que você está aí, minha amiga. Apesar de anos sem nos vermos, né? O carinho continua grande, que você possa ter o teu coração afagado, ter amenizado um pouco, né, essa dor que você está passando, né? Então o que eu desejo é que todos de alguma forma estejam bem. Maurício, Miragai, Elisa, todos vocês estejam bem, apesar da situação incômoda para alguns, desconfortável para outros, muito ruim para outros tantos, em função desse isolamento a que nós estamos, infelizmente, tendo que se submeter. Mariângela, meu mozão, tá na área, minha mana, Mara Gisela Potes também. Tomara, Gisela, que você vai dormir tranquilo depois do nosso encontro. Então eu quero muito que vocês aproveitem ao máximo esse momento de aprendizado, né, Paulinha? Como você mesmo está falando aí, é aprendizado para todos nós, né? Então eu estou agarrado no tema desde hoje cedo, pensando o que falar para vocês, porque é uma responsabilidade muito grande e felizmente nós temos tido muitos bons resultados. A gente tem recebido muito carinho de retorno por parte de vocês. Isso, como eu sempre falo, isso dá estímulo para a gente seguir em frente, né? E é um momento, como eu sempre falo, é um momento de autodoação, né? Se a gente entender que esse momento ele é importante, então não deixa de ser um presente que nós estamos nos dando, né? Então, essas vibrações positivas que todos nós recebemos nesse dia, elas podem e devem acontecer, chegar até nós todos os dias, né? O que eu sempre falo para vocês, graças a Deus, Maurício, sobreviveu ao Covid, graças a Deus. Então esse é, como eu falo, é um exercício contínuo, né? A gente, esse encontro nosso, ele também tem
esse objetivo, estimulá-los a toda vez, pelo menos antes de dormir, vocês sentarem e tentarem estabelecer essa conexão com essa força poderosa que rege todo o universo e que hoje nós vamos falar bastante, né, deles, né? Então, eu fico muito feliz de ver tantas pessoas queridas, né? Heloísa, Thaís, Adriana, um monte de gente entrando, Helena Torres, que bom, né? Eu fico muito, muito feliz, né? Então, como eu estou falando, a gente cria um ambiente, né? Nós, cada um de nós, nos locais onde nos encontramos, nós criamos um ambiente propício para receber essa ajuda, né? Para receber de uma forma mais íntima o auxílio que vem das esferas superiores ao nosso encontro. Nós criamos essa condição, né? Então nós vamos nos prepararmos para efetivamente entrarmos na sintonia do projeto. A gente sabe que a partir do momento que nós nos dispomos a fazer parte desse momento, seja agora ou seja durante a semana, quando vocês forem ver a transmissão, é importante que o foco seja todo voltado para a transmissão, né? É o ideal. Então, nesse momento, eu convido todos vocês a fecharem seus olhos, fechem seus olhos, percebam-se onde vocês se encontram. Vamos tentar, de alguma forma, nos desligarmos das nossas ansiedades, dos nossos desconfortos, das nossas tristezas, quem sabe. Ou seja, vamos tentar nos voltarmos única e exclusivamente para o ambiente onde nós estamos. Percebam-se sentados ou deitados, enfim. Percebam-se como estão agora, completamente voltados para o que vai acontecer, o que já está acontecendo, né? Então vocês estão de olhos fechados. Então eu vou convidar vocês a fazerem 3 movimentos respiratórios lentos e profundos. Quando vocês inspirarem, prendam um pouco a respiração, conta até 4 e solta esse ar pela boca ou pelo nariz de forma bem lenta. Vamos fazer 3 vezes esse exercício de olhos fechados, de forma que a gente efetivamente entre na sintonia que esse momento, não que exija, mas que vamos dizer assim, o ideal, para que nós possamos usufruir ao máximo das reflexões que vamos desenvolver na noite de hoje. Respirem então mais uma vezinha. Soltem pela boca ou pelo nariz. Sintam-se completamente abraçados por essa energia, por essas vibrações de harmonia, de paz, de serenidade. Isso é muito bom. Isso. Agora abram seus olhos bem devagar. Querida Andréia, Rômulo, Renato Landim, muitos queridos, vi a Heloísa Santoro também. Muito bom, meus queridos. Então vamos lá, né? Falar desse assunto, um assunto muito interessante, que somos todos iguais perante Deus. E antes de nós falarmos propriamente dessa igualdade perante Deus, eu achei interessante a gente falar da igualdade que todos temos perante as leis humanas, né?
Então, é o chamado princípio constitucional da igualdade. Isso está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. E lá está escrito nesse artigo 5º o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí eles listam várias situações dentro do padrão da convivência social em que o direito à igualdade deve ser respeitado, né? Então, sem dúvida nenhuma, pelo menos na lei, todos nós somos iguais uns aos outros, né? Mas a gente sabe que nós vivemos num país onde a desigualdade social ela é gritante, né? Então não são poucas as vezes que esse artigo da Constituição é muito desrespeitado, né? Então nós vemos situações de grande dor, de muita discriminação, de muito preconceito em vários setores dentro da nossa sociedade, né? E eu, por exemplo, trabalho, como vocês sabem, há muitos anos num setor onde a discriminação e o preconceito ainda é muito grande, que é no setor da pessoa com deficiência. Então, sem dúvida nenhuma, geralmente nós ficamos muito revoltados quando nós vemos situações em que alguma pessoa ou algum grupamento é violentado na sua condição de suposta igualdade. Então, isso realmente é muito complicado e, infelizmente, como eu falei, ainda existe em larga escala aqui no nosso país. Mas uma primeira boa reflexão que eu coloquei aqui é que muitas vezes nós mesmos, em algumas situações, nós acabamos infringindo, incorrendo nesse delito de não respeitar a igualdade que a Constituição nos prega, né? Então, se nós não tomarmos cuidado, se nós fizermos uma reflexão, como eu falei, pode ser que nós, muitas vezes, tenhamos um comportamento discriminatório, preconceituoso, em função, em relação a pessoas, ou instituições, ou grupamentos com os quais nós temos contato na nossa vida, não é? Porque, claro, o que chama mais atenção são aqueles grandes casos de preconceito e discriminação. Mas às vezes, por exemplo, eu até anotei aqui, nós nos dirigimos ou nos referimos de forma pejorativa, por exemplo, a pessoas e grupamentos que são antagônicos à nossa maneira de entender as coisas ou ao nosso gosto, né? Então, além de nós não respeitarmos, né, essas pessoas ou esses grupos, nós ainda nos utilizamos, ao nos referirmos a eles, nós ainda utilizamos termos, às vezes, pejorativos. Então, isso é um primeiro grande questionamento, uma primeira grande reflexão. Porque nós adoramos dizer que os outros são preconceituosos, que a sociedade é discriminatória, isso, aquilo. Mas, às vezes, em alguns momentos, nós acabamos tendo essa postura, né? Mas vamos lá. Ai, minha garganta hoje não está muito legal não, mas vamos lá. Agora, uma coisa é fato, e aí nós já entramos no tema propriamente dito da noite. Todos somos criaturas de Deus. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, seres humanos, vamos falar de seres humanos, né?
todos nós, de alguma forma, fomos criados pelo Senhor do Universo. Isso por si só já nos dá a condição de nos considerarmos, ou pelo menos devíamos nos considerar, todos nós como irmãos em Deus. Ou seja, em algum momento, e eu, como eu já falei para vocês, eu me afinizo com a ideia de sermos espíritos eternos, que algum dia fomos criados e estamos num processo evolutivo. E isso, para o nosso entendimento hoje aqui, vai ser fundamental esse conceito, pelo menos eu penso. Então somos espíritos eternos que já vivemos várias experiências encarnatórias e estamos em graus variados de evolução. Então todos nós, criados por Deus, irmãos que somos uns dos outros, nós estamos nesse processo evolutivo a fim de chegar num estágio supremo nessa escalada evolutiva. Então isso realmente é muito complicado, porque nós vemos algumas atitudes de algumas pessoas e a gente entender que são irmãos nossos em Deus, que eles estão percorrendo a mesma estrada que nós estamos percorrendo, isso para muita gente soa até mesmo como um absurdo, né? Como é que pode eu ser irmão de um indivíduo que comete determinado tipo de atitude e ato, né? Mas essa é a segunda grande reflexão da noite. Mas vamos ver o que o nosso Torres Pastorino, lá na mensagem 184, vamos ver a mensagem que eu escolhi que tinha relação com esse tema. Então ele fala o seguinte, olha só. Todos nós somos iguais perante o Pai, que habita dentro de cada um de nós. Vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião. Diante de Deus, não contam as diferenças externas. Só o interior importa. Se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas. Pense nestas verdades. Muito interessante, né? Todos somos iguais perante o Pai que habita dentro de cada um de nós. Então, se somos criaturas de Deus, a centelha divina está dentro de todos as suas criaturas. Todos. Todos os seres humanos possuem a centelha divina dentro de si. Isso é uma coisa importantíssima que a gente lembre, até porque ela precisa ser estimulada, né? Nós precisamos, através da nossa conduta, da nossa postura, fazer com que essa centelha divina brilhe dentro de nós e venha para o exterior através das manifestações de amor, de bem, de paz e harmonia, né? Então ele fala aqui também que, vivendo o Pai em nosso íntimo, pouca importância dá ao nosso exterior. Se somos brancos ou negros, pobres ou ricos, desta ou daquela religião, né? Então, eu coloquei aqui, né, que quantas pessoas valorizam as outras pelo seu aspecto exterior. Quantas pessoas, né? Pela cor da pele, pela condição social, né? Mesmo pela religião que professam. Quantas diferenças, né, muitas pessoas fazem em função dessas peculiaridades da nossa vida. Tá? Quantas vezes pessoas que se acham superiores por estarem hierarquicamente dentro da sociedade, numa classe mais alta, quantas vezes aquela pessoa humilha
aquele outro que está supostamente abaixo dele, né? Quantos não são relegados a sofrimentos, a preconceitos em função da cor da pele, né? Quantos não são atacados em função das suas preferências religiosas e tantas outras situações que a gente vê, né? Quando na verdade a gente sabe que Deus não concede privilégio para ninguém. Todos nós estamos aqui encarnados, cada um com as suas devidas aptidões para serem desempenhadas e desenvolvidas da melhor maneira possível, né? E claro, essa interação dentro dessa diversidade de aptidões, a interação entre nós dentro da sociedade, ela é fundamental para o equilíbrio, né? Quantos de nós temos uma qualidade de vida considerada boa justamente em função do resultado da atividade de várias pessoas, muitas vezes invisíveis aos nossos olhos, porque se não fossem elas, essa luz aqui poderia não estar funcionando, a rua não estaria limpa, né? Eu não teria uma pessoa que tivesse vendido um remédio, enfim, se a gente for parar para pensar, cada um de nós, onde estivermos, temos uma missão, temos uma função que é primordial no meio onde estamos inseridos. E nós precisamos, por consequência, respeitar todos aqueles com os quais convivemos dentro da sociedade, independente do nível em que se encontrem. Isso que ele está querendo dizer aqui, né? Valorizar o interior. E logo em seguida ele fala: diante de Deus não contam as diferenças externas, se somos bons ou maus, generosos ou avarentos, amorosos ou egoístas, né? Ou seja, só o interior importa, né? E realmente esse vai ser o nosso verdadeiro tesouro, né? Somos bons ou maus, porque quando chegar ao final da nossa vida aqui, quando soar a sineta lá, determinando o encerramento dessa nossa vida aqui, a vida física, o que é que nós vamos levar? Tudo que nós somos, os nossos cargos, as nossas posses, bens materiais, isso tudo vai ficar aqui. O que nós vamos levar, na verdade, é o que nós somos internamente, o que nós construímos internamente. Então nós vamos nos deparar com uma realidade, com a verdadeira realidade, né? Então ali realmente vai ser levado em conta todo o esforço que a gente fez em tentarmos viver o amor que o Cristo, Jesus, que sem dúvida foi o espírito de maior hierarquia espiritual que já passou por esse planeta, ele nos ensinou de uma maneira muito, muito propícia. Ele deu o recado para nós, que nós amássemos a Deus acima de qualquer coisa e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar ao próximo não deixa de ter respeito, né, por aquele que convive conosco, porque ele é um ser criado igualmente por Deus, independente do que ele esteja fazendo. Nós precisamos sim entender dessa forma. E é um exercício, sem dúvida nenhuma, que é difícil, né? É muito difícil, como eu coloquei aqui, né? Mas é um exercício que vale a pena ser feito. Nós introjetarmos esse conceito, né? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, fomos criados da mesma maneira, né? Unicamente estamos em níveis diferenciados de evolução. Então aquelas pessoas
irmãos nossos em Deus que têm atitudes que nos chocam muitas vezes, é difícil realmente nós conseguirmos enxergá-los como irmãos. Isso é muito difícil. Especialmente aqueles que têm posições absolutamente antagônicas com a nossa maneira de pensar. Mas, a partir do momento que nós entendemos sob essa ótica, que todos nós somos iguais perante Deus, nós vamos tentar, não estou dizendo que a gente vai conseguir imediatamente, mas nós vamos tentar olhar essas pessoas sob essa ótica. Porque se eles estão reconhecidamente equivocados nas suas opções, nos seus comportamentos, não cabe a nós julgarmos. A gente deve lamentar, porque talvez aquele companheiro ele esteja num nível evolutivo talvez um pouco mais baixo do que o nosso. E hoje ele faz alguma coisa que no passado nós já tenhamos feito. Algo semelhante. E naquela época nós agradecemos muito a Deus as pessoas que tiveram compaixão com aquela nossa falha. Então o momento é um momento grave, né? É claro que quando Cristo, por exemplo, fala que nós devemos amar os nossos inimigos, por exemplo, ele quis dizer o quê? Ele não quis dizer que eu tenha que ter por o meu inimigo ou por uma pessoa que é muito diferente de mim, agressivamente diferente de mim, não que eu vou ter o amor que eu tenho por uma pessoa que é meu afeto, mas é não querer o mal dele, não gerar para ele vibrações negativas, de ódio, de raiva, de rancor, porque nós acabamos sendo igualmente impactados por essa energia negativa de ódio, porque parte primeiro daqui. Então é tentar introjetar esse conceito. Olhar as pessoas como espíritos em processo de evolução e irmãos meus em Deus. Estão no mesmo processo que nós estamos. Então, se tem posturas absolutamente opostas à nossa, é claro que num processo de preservação eu não vou querer uma proximidade com uma pessoa dessa. Mas ele vai estar lá, eu vou estar aqui, mas eu não vou querer o mal dele. Essa é a proposta. Quando eu escolhi o tema para falar hoje, né? Porque quem sabe o dia de amanhã? Hoje eu posso estar numa condição privilegiada, né? Mas não é porque eu estou numa condição privilegiada que eu não vou ter o meu olhar voltado para aquele que está numa condição menos privilegiada. Muito pelo contrário. Eu preciso sim ter um olhar compassivo, estender a mão, fazer valer os direitos, a igualdade de todos. De todos. Porque muitas vezes, pela condição que nós nos encontramos, está tudo bem comigo, que se dane o resto. Não quero nem saber. Essa não é a postura. Então, a partir do momento que a gente entende que todos, segundo a própria Constituição, como nós vimos, têm direito à igualdade, cabe a nós lutarmos para que esse direito seja respeitado. A começar por nós mesmos. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar aqui para vocês. Não é fácil, a gente sabe, não é fácil, mas se nós entendemos que somos todos criaturas de Deus, isso pode ser uma forçazinha para a gente começar a repensar alguns conceitos nossos e colocar em prática, porque isso é puro amor, isso é manifestação de amor, mesmo que comece de forma arrastada, difícil, mas vai valer a pena,
Os resultados, quando a gente aposta no amor, os resultados eles são sempre maravilhosos, sempre. Se nós temos a intenção de amar o nosso próximo, amar o que nós fazemos, o resultado vai ser sempre muito luminoso. Pode demorar a chegar, como nós já falamos outras vezes, mas vai valer muito a pena todo o esforço que nós fizermos nesse sentido. Tá bom, gente? Eu quero fazer uma proposta de harmonização que também não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas é um exercício interessante. Nós vamos, em primeiro lugar, fechar os nossos olhos. Fechem os seus olhos. Vamos primeiro nos sentir abraçados por essa luz, por essa força poderosa que está no nosso ambiente, tomando conta de nós, presentes intimamente em cada um, envolvendo toda a nossa estrutura física e espiritual, especialmente nesse momento o nosso coração. Que essa força ela possa se concentrar de uma forma mais especial no nosso coração. Porque o que nós vamos fazer? Nós vamos escolher uma pessoa só. Aquela pessoa que mais nos tira do sério, por ser diametralmente oposta a tudo que nós somos, a tudo que nós pensamos. Aquela pessoa que muitas vezes gera em nós o que há de pior, pela forma de ela ser. Pode ser uma pessoa próxima a você, no seu círculo de relação, pode ser alguém distante, enfim, pense nessa pessoa. Lembre-se que vocês estão completamente envolvidos por essa luz poderosa, que nós somos merecedores de tê-la nesse momento. Olhe para essa pessoa agora, no seu pensamento, pense nela. Pense nela e olhando para ela, você vai olhá-la lembrando daquilo que nós acabamos de falar. Esse irmão, essa irmã, porque eles são irmãos nossos em Deus, eu quero, Senhor, que eu consiga, utilizando essa pessoa como exemplo, eu comece a me sentir estimulado, a olhar todas as pessoas à minha volta, especialmente aquelas que têm como essa pessoa que eu estou pensando, que gera em mim sentimentos tão ruins, tão negativos. Eu quero, nesse exercício, aproveitar essa luz que me envolve nesse momento, conseguir olhar para esse irmão ou para essa irmã como alguém que algum dia foi igualmente criado pelo Pai e está caminhando pela esteira da evolução da mesma maneira que eu estou caminhando. Se essa pessoa ela incorre em equívocos, eu não quero ter raiva, eu não quero discriminá-la. Ajuda-me a olhar para ele, para ela, e entender que é um espírito que, como eu, está a caminho da perfeição. Ajuda-me, Pai amado. Eu quero ter esse tipo de postura. Sei que não é fácil, mas eu quero, porque eu entendo que esse é o caminho. Porque um dia, todos nós alcançaremos esse patamar máximo da evolução. Talvez eu chegue primeiro que ele, que ela,
Ou quem sabe ela vai chegar, ele vai chegar primeiro que eu. Mas nós todos estamos caminhando na mesma direção. Obrigado, Senhor do Universo, por essa experiência. Obrigado por essa luz que toma conta de mim nesse momento. Especialmente para mim. Para que eu consiga cada vez mais fazer vibrar as fibras mais íntimas do meu coração no propósito de querer fazer todo o bem que esteja ao meu alcance. Para todas as pessoas com as quais eu conviva. Eu quero muito isso, Senhor. Ajuda-me nesse propósito. Porque eu tenho certeza que eu vou ser bem-sucedido. E eu vou alcançar muitas graças. Vou fazer muitos corações felizes, a começar pelo meu próprio coração. Muito obrigado. Gratidão por esse momento. Muito bom, gente. Vamos tomar nossa água. Tema difícil, mas é bom. Eu gosto desses temas que nos levam a refletir. Mas eu fico feliz. Tem vários comentários aqui, como eu sempre falo. Eu gosto que vocês deixem pelo menos um boa noite. Enfim, eu gosto demais de ler o que vocês escrevem. Eu sempre dou uma curtida. E isso me dá força também, como eu falei, né? Então eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo essa nossa noite, esse nosso encontro. Estou vendo o Gilson entrou aí também, né? Luquinha Neves. O Lucas Neves é meu atleta do futebol de cadeira de rodas. E ele tá firme e forte aí, né, Lucas? Muito bom. Gente, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês. Continuem compartilhando, convidando seus parentes, seus amigos, né? Porque para mim é uma alegria. E quanto mais a gente aumentar esse círculo de corações unidos por esse projeto, vai ser bom demais, tá bom? Então um beijo no coração de todos vocês, para a família de vocês, onde quer que vocês estejam, recebam o meu carinho especial que vem aqui desse coração que cada vez mais é apaixonado por esse projeto, por isso que a gente está fazendo aqui. Tá bom, gente? Um beijo no coração e até a próxima segunda, se Deus quiser.